Cristão pode namorar não cristão? Né? A gente precisa olhar o background histórico de Israel. Né? Sempre houve em Israel a orientação da parte do Senhor de que eles não deveriam tomar mulheres das cananeias ou mulheres de outros povos. O Senhor sempre os orientou dessa forma. E todas as vezes que isso foi feito, ou que eles desobedeceram essa orientação do Senhor, Israel colheu frutos terríveis, simplesmente pelo fato de que essas pessoas, ou essas mulheres, trouxeram para dentro de Israel o culto aos seus deuses, o que levou com que Israel efetivamente apostatasse. A mesma perspectiva a gente traz para a igreja, né? E uma figura que comumente se é usada é a figura do jugo desigual. É como se você colocasse numa canga, colocasse para arar a terra um boi e um cavalo. O boi tem um ritmo, o cavalo tem outro, o boi quer ir para um lado, o cavalo quer ir para o outro, e automaticamente que a terra não é arada. Um cristão que ama Deus, ele vai querer viver para a glória de Deus. E nem sempre você vai ver com que o não cristão esteja disposto a ceder à vontade do cristão. Nessa perspectiva, né, um vai querer ir para um lado, outro vai querer ir para o outro. Os filhos vão ter problemas de educação, princípios vão ser negligenciados em virtude da opinião de um em detrimento ao outro. Eu entendo perfeitamente, de forma clara, que as Escrituras não aprovam isso. Mas é interessante que algumas pessoas dizem o seguinte: eu sei, pastor, eu bem sei disso, mas ele é tão bonitinho, dizem algumas meninas, ele é uma fofura, ele é uma gracinha, mas ele não é crente. Eu vou evangelizar ele e ele vai se converter. Aí eu digo a você: desde quando namoro é método de evangelismo? Desde quando as Escrituras nos ensinam que namorar alguém significa dizer que aquela pessoa vai se converter ou que ela vai conhecer a Cristo. Sabe qual é uma boa figura para a gente entender e ilustrar isso? É aquilo que alguns chamam de roleta russa. Roleta russa é aquele péssimo hábito que alguns tinham no passado de colocar no tambor do revólver uma bala somente. E o revólver ia passando de mão em mão e a pessoa ia atirando com medo de que a bala pudesse estar ali e vitimá-la. E claro que uma dessas pessoas acabava sendo vitimado e a tragédia acontecia. A questão é o seguinte: namoro, ele é um tipo de roleta russa. Alguém pode dizer o seguinte: mas eu namorei fulano, ele não era crente, mas depois se converteu e deu certo. O fato de ter dado certo para você não significa dizer que vai dar certo para outro. E eu posso te garantir, como ministro do Evangelho, que mais de 90% dos relacionamentos não dão certo, não funcionam. Então, aquilo que as Escrituras não permite, aquilo que as Escrituras não autoriza, é melhor não desobedecer, porque, como eu costumo dizer, quem planta batata não vai colher cenoura.